Bora lá. Bom, a gente falou de inscrição, falou de filiação, falamos de CNIS, abrimos o CNIS, mostramos algumas coisas do CNIS, né? Alguns indicadores CNIS, falamos do artigo 10, do artigo 58, da IN 77, falamos do artigo 19, falamos das informações extemporâneas no CNIS, que elas não entram e não servem para nada enquanto extemporâneas, que eu tenho que arrumar o CNIS, né? Um problema comum também de CNIS, vocês vão ver na aula de processo administrativo, contribuição feita a menor, contribuição social feita a menor. Feita a menor não computa no CNIS. Tem como pagar, ok, mas ela não vai ser contada. Então foi o caso de uma aluna do Piauí que mandou para mim, acho que foi a Railena, não lembro. Falou, Carlos, o cara tem todo o tempo aqui, tem 37 anos e deu entrada no INSS, a INSS negou a aposentadoria por tempo de contribuição dele, estou entrando com a ação. Indicativo do CNIS mostra o quê? Contribuição social menor. Então, não foi computada. Ela ia entrar com a ação e ia tomar um fumo. Então, a primeira coisa é aprender a analisar a documentação no que vem. Chamou o cliente, amigão, CNIS, cópia do processo administrativo de capa a capa, conversa com ele, se ele é empregado, vê a carteira de trabalho, analisa a documentação toda para você não dar um tiro no seu pé. Então, você entra achando que está fazendo uma bola, fez uma bexiga. Então, contribuição social menor do que a permitida não computa. Vai ter que fazer o quê? Pagar a diferença. Aí pagou a diferença. A informação é extemporânea? Porque o Zé está pagando fora do prazo. Aí, a informação aqui, que é contribuição menor, desaparece. Aí surge outra informação no CNIS, que é o PEXT. Então, ao realizar já o pagamento da contribuição menor, já realize ele pedindo para ele já ser encaixado no CNIS da forma correta. Senão, você vai ter problema. Que é o que acontece em muitos casos aí. Tá? Então, primeiro analisa toda a documentação, todo o processo para ver. Aí pede para tirar como extemporâneo, é isso? Eu vou ter que fazer o procedimento dentro do INSS para o INSS entender isso e aí colocar do jeito certo. Tá? Porque o INSS ele fala assim, prova trabalho para mim. Lembra? Por isso que vocês tiveram inscrição e filiação antes, para entender como é que a pessoa se inscreve e como é que ela se filia. A filiação não está destrita ao trabalho remunerado? Prova para mim que você trabalhou. Fora esse tipo de filiação, a única filiação que eu tenho aí diferente é do facultativo, mas ele vai ter que estar inscrito como facultativo. E é o problema que vocês estão vendo aí, que acontece muito com a dona de casa, que vai lá e paga sem ter feito o CAD único antes, as contribuições não vão contar. A mesma coisa aqui, era um caso de uma professora que trabalhava em regime parcial e a contribuição dela vinha menor, porque ela dava poucas horas de aula. E aí, se ela não complementou... Então, assim, por isso que a gente vê lá atrás as contribuições previdenciárias. Cada segurado tem um valor para pagar. Ela tem que recolher. Ela tinha que recolher 11%. Não recolheu 11% do salário mínimo, a contribuição dela não foi computada. Porque é o mínimo que ela tem que recolher, é isso. Não recolheu, é como se eu fosse pagar uma conta de R$100 e pagasse ela R$10. Foi paga a conta? Não, a conta não está paga. Então, eu tenho que primeiro analisar o CNIS. Apareceu que a contribuição está menor? Arrumar a contribuição a menor. Como que eu vou arrumar? Pagando a diferença. E aí que vai entrar outras coisas que vocês vão aprender ao longo do curso. Porque isso aqui falando parece fácil, mas não é fácil. Eu vou ter que entender se essa contribuição vai contar como carência ou não. Se for contar como carência, eu vou ter que usar o artigo 27.2. Se ela tiver em período prescrito, qual que é a prescrição de contribuição social? Qual que é? A gente já falou em aula. 5 anos. E se eu tiver que pagar período prescrito? Aí eu tenho que indenizar. Aí eu vou para o artigo 41A da lei de custeio. Então, uma simples alteração no CNIS, se eu não conhecer isso, eu estou na roça.
E a indenização é feita com um percentual de 20% entre o que você deve e o que você tem que pagar. Vocês vão aprender isso. Não é hora de você aprender isso aqui agora. É só para vocês entenderem que a matéria previdenciária é cumulativa. E eu tenho que saber um monte de coisa para acertar um simples CNIS. Ok? Então, assim, um simples CNIS pode gerar esse monte de complicação. Quando vocês forem ter processo administrativo, então, vai rever o CNIS aí sim da forma de aplicação prática. Outra coisa que eu falei para vocês têm que começar a ler a IN. Se não ler a IN, não vai adiantar nada. IN 77, leia IN 77, não tem como não ler IN 77. Começar a ler a lei, porque tem um monte de coisa lá que vai ser útil para vocês. Começar a ler e entender que direito previdenciário é igual matemática. A matéria é cumulativa. Então, o conceito que eu tive lá atrás do que é segurado, eu vou usar lá na frente quando eu for falar de auxílio-doença. Porque às vezes eu vou ter que entender o que é segurado para gerar o auxílio-doença. E assim por diante. Vou falar de pensão por morte, vai ter que lembrar o que é dependente para poder resolver essa problemática. Tá? E cuidado ao entrar com as ações, porque muita gente está entrando com ação e está perdendo por falta técnica dele. Então, hoje estava falando com uma aluna, ela falou, professor, acabou de jogar extinta a minha ação. Eu, opa, deixa eu ver. O que é uma pensão por morte? Deixa eu ver. Você não pediu habilitação. Você não habilitou os dependentes. Eles não estão habilitados. Ela entrou com a pensão por morte sem pedir habilitação. Porque para eu fazer, eu tenho duas formas de fazer. Ou eu faço na cível e vou levar isso para o INSS, que não é o melhor caminho, porque o INSS não é obrigado a seguir. Lembram que a gente falou disso quando a gente falou dependente? Ou eu faço na federal. Na federal, dentro do pedido de pensão por morte, eu tenho que fazer o quê? Habilitar ele, o dependente, como hábil a ser dependente. Ela não fez essa habilitação. O processo foi julgado extinto porque o juiz não reconheceu o quê? Que aquela pessoa é dependente. E não reconheceu, ainda deu o boi para ela. Julgou sem resolução. Pode entrar novamente. Julgou sem resolução do mérito. Porque ela não demonstrou que era dependente. Tá? E aí vocês têm que entender uma coisa, já dando um gancho para vocês. Toda ação de concessão, ou seja, todo pedido de concessão, ele é imprescritível e indecaível. Ele nunca prescreve e nunca decai. O que vai prescrever nele aqui são os pagamentos dos últimos 5 anos, súmula 85 do STJ. Então, se o Zé for entrar com processo de pensão por morte para uma esposa, para uma mulher, que o marido morreu em 1985 e o Zé for entrar agora em 2018, ele pode entrar normalmente, sem problema nenhum. Porque o benefício aqui não prescreve e nem decai. Tá? O que decai são as revisões, que é uma outra coisa, mas benefício indecaível e imprescritível. Posso pedir a qualquer tempo, sem problema nenhum. Beleza? Bom, falando isso, agora a gente vai para um tema que é um dos temas mais importantes no direito previdenciário. É um tema super fácil, mas ele é mega importante e ele é o segundo colocado em negativa do INSS. Os benefícios são negados muito por conta dele. Tá? E ele vai estar lá no artigo 13 do Decreto 3048 de 99, no artigo 15 da Lei 8.213 de 91 e no anexo 24 da IN 77. Nós vamos falar agora de qualidade de segurado e o período de graça. Então, muitos benefícios são negados porque falta qualidade de segurado. Perdeu a qualidade de segurado. Certo? Então, artigo 13 do decreto, 15 da lei e anexo 24. Tranquilo? Primeiro, lembrar que
A qualidade de segurado está ligada ao quê? Está ligado ao quê? Está ligada à atividade remunerada. Vocês não viram que a gente pode pagar em atraso? Então está ligado ao quê? Atividade laboral remunerada. Então gravem isso. Certo? Depois vocês vão usar isso lá na frente, hein? A gente vai fazer um estrago. Vocês vão ver que tem benefício que com qualidade é de um jeito, sem qualidade é de outro. Ele muda. Então, cuidado aí. Lá na frente a gente vai usar esse conceito que a gente está dando agora. Tranquilo até aí? Tudo bem? Qualidade segurado está atrelado, então, ao quê? Atividade laboral remunerada. Para quem? Então, atividade laboral remunerada. Para quem? Opa! Para os obrigatórios. Agora, para os facultativos, tem que ter o quê? Pagamento. Tem que ter contribuição. Tudo bem até aí? Por quê? O facultativo ele paga se ele quiser. E obrigatório ele é obrigado a pagar. Então, ok. Tranquilo? Beleza? Já anotem aí para vocês já estudarem e não esquecerem. Artigo 3º, caput, e parágrafo 1º da Lei 10.666 de 2003. Essa lei vai trazer 3 aposentadorias, sendo ela idade, tempo de contribuição e especial, que não é preciso ter qualidade segurado para pedir o benefício. Então, tem benefício que eu tenho que ter qualidade segurado, tem benefício que eu não tenho que ter. Tudo bem? Tranquilo? Então, já que a gente está falando de qualidade segurado, vamos mesclar já com uma coisa lá na frente. Normalmente a gente dava lá na frente isso. Vamos antecipar, faz mais sentido ele aqui. Tá? Então, aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial, eu não preciso ter qualidade segurado para pedir o benefício. Basta que eu preencha os requisitos. Lá na frente, quando a gente for falar delas, a gente esmiuça, mas só para você gravar já. Tranquilo até aí? Tá. O que a lei fala? Fala, bom, se você está trabalhando e recebendo, você é segurado. Tudo bem? Carlos, então quer dizer que quando eu paro de trabalhar, eu paro de ter qualidade segurado? A princípio deveria ser assim. Seria o mais lógico, né? Não estou pagando, estou fora. Mas como é um sistema protetivo social, ele criou uma trava. E essa trava vem justamente nesses artigos aqui. Essa trava fala o quê? Ó, o Alex vai parar de pagar, e mesmo ele parando de pagar, eu, o sistema, ainda vou proteger ele mesmo sem pagar. E isso chama período de graça, ou período que eu posso usar o sistema grátis, sem pagamento. Bem fácil, não é? Estou pagando, tudo ok. Parei de pagar, o sistema me dá o quê? Uma carência. Me dá um período que eu posso ficar usando o sistema sem pagar. Ó que legal, bacana. Imagina se fosse assim nas outras coisas, seria bem legal. E aí o sistema traz uma regra bem clara em relação a isso. Aqui a regra do artigo 15 e seus incisos. Tá? E ele fala o quê? Mantenha a qualidade segurada independentemente de pagamento. Inciso 1. Sem limite de prazo para quem está em gozo de benefício. O que é isso? Todo mundo que está em gozo de benefício mantém a qualidade segurada. Então, o Zé perdeu o emprego. Ok. Só que, logo na sequência que ele perdeu o emprego, ele já entrou em auxílio-doença. E o Zé ficou em auxílio-doença por 10 anos. O Zé tem qualidade segurada? Mesmo ele sem estar pagando nada do INSS? Tem. Inciso 1. Sem limite de prazo.
Isso vocês vão usar pra caramba e as pessoas não associam, mas vão usar direto, constante. Se você fizer um vídeo, post sobre isso, você vai ver o estrago que você vai fazer. O que acontece na prática? Porque já está lá. Um monte de gente entra em auxílio do acidente e para de trabalhar. E está em auxílio acidente há 20 anos, 30 anos. E aí, às vezes, recebendo R$200, R$300, e mal sabe ele que agora ele completou a idade para aposentar por idade. E ele pode estar pedindo uma aposentadoria por idade, pode estar pedindo uma aposentadoria por tempo de contribuição, pode estar pedindo a transformação do auxílio acidente para uma aposentadoria por invalidez. Porque agora, além daquela patologia que ele tem que reduzir a capacidade dele, agora, por conta da idade, ele está totalmente incapaz, não consegue arrumar um novo emprego. Então, ele sai de R$200 para 900 e pouco, para o salário mínimo. E aí tem um monte de gente assim, mas não é uma, é um caminhão. Então, não importa o benefício previdenciário que for, sem limite de prazo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Não importa o benefício previdenciário que for, enquanto ele estiver recebendo o benefício, não está contando o prazo para nada, ele não perde a qualidade de segurado.